O Vacef é o seguinte, o Vacef, ele é aquele advogado para as piores horas, né? Aquele advogado de uns relacionamentos aqui e ali. Assim, um bom advogado resolvedor de treta. Da seita, né? Lá da seita. E tinha uma seita. Ó, uma notícia aí. Vacef aponta Weingarten como mandante de PF-VL do advogado com CID. Vamos ver. Ó, o advogado Vacef disse em depoimento à Polícia Federal que o secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, foi quem lhe pediu que recomprasse o Rolex de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. A Polícia Federal, no entanto, tem em mãos provas que mostram que o ex-ajudante de ordens da presidência, o Mauro Cid, foi quem operacionalizou a compra do relógio. Na avaliação dos investigadores, a aquisição fez parte de uma operação irregular por se tratar de um presente do Estado brasileiro. Conforme informou a coluna, a PF recebeu do FBI uma troca de e-mails entre Cid e a loja Precision Watches, onde o item foi recomprado. Nela, o tenente-coronel informou à empresa que o pagamento seria feito em espécie e que o advogado Cara, mano, o ajudante de ordens do presidente da República do Brasil vai eu ia combinar a mesmíssima coisa. O que os caras estão falando? Ai, é muito medíocre isso aí. Os árabes devem estar dando risada quando eles pegam essas notícias traduzidas. Tipo, a gente deu, o cara quer roubar o relógio. O Brasil. Os investigadores também têm em mãos um documento assinado por Vacef, no qual ele apresenta as justificativas para comprar o relógio em dinheiro vivo. Em sua confissão de recompra, o advogado mostrou um recibo no valor de $49 mil. Uou. 250 mil. Era bom, hein? O próprio Vacef admitiu que recebeu de Cid dados da loja onde estava o relógio e afirma que em seu contato com o tenente-coronel se limitou a isso. Em relação ao pai de Cid, o general Mauro Lorena Cid, que também esteve envolvido na operação de resgate, o Vacef disse que nunca recebeu orientações dele e nem o conhece. Em conversa com a coluna, o Vacef disse que chegou a dizer que se a pessoa lhe mandou a comprar o Rolex não lhe desse o dinheiro da compra do relógio, iria processá-lo. Na ocasião, porém, não admitiu que Weingarten seria o mandante sob o argumento que seu depoimento era sigiloso. As defesas do advogado têm sustentado junto às autoridades que a compra do item não seria ilegal, pois seu objetivo seria o de entregar o Rolex às autoridades brasileiras. Como assim ele ia comprar para entregar às autoridades? Estou gastando 50 mil doletas aqui. Toma para as autoridades, para o Lula! Tá, atenção! Foi apenas um erro! O cara se mobilizando, né? O movimento de recompra ocorreu após o TCU determinar que Bolsonaro devolvesse algumas joias que recebeu como presidente da República. Procurado pela coluna, o advogado Eduardo Carnelós disse que seu cliente, Frederico Vacef, prestou todas as informações do delegado em seu depoimento à PF e depois em petição entregue ao órgão em 5 de setembro. Weingarten não respondeu aos contatos da coluna. Olha só, né? Assim, algumas coisas estão ficando claras aí. O Vacef, ele tá vivendo aquela coisa que todo bolsonarista, todo aliado do Bolsonaro vive, que é ser usado e descartado. Usado e descartado. Sempre. E assim, o Weingarten é o novo advogado e o novo queridinho, ele é praticamente um porta-voz do Bolsonaro. E o Vacef virou o cara que tem que ficar agora resolvendo a própria bucha lá na PF. Puta, que situação. Que situação. E aí o rancor começa a florar, né? E ele já começa a jogar no outro, foi o outro que é o mandante. Que aí vai jogar a batata quente de um advogado pro outro. Aí daqui a pouco o Bolsonaro arranja um terceiro, aí empurra o Weingarten pra fora e fica nisso. Ele vai usando as pessoas assim, tipo... Vai e larga. É uma parada, ele vai botando, tira, vai e volta. É muito tosco, né, cara? Nossa, é muito tosco. O Brasil é uma pantomima, isso aqui não é um país sério. Não dá pra levar a sério esse negócio. Eu tava reagindo à tarde, algumas discussões estão rolando. Voltou a ter discussão de vacina, cara. Eu vi que você tava falando da direita americana, que é anti-vax e tal. E você estava dizendo que é uma coisa óbvia que a vacina fez com que diminuísse os casos da pandemia. A pandemia foi resolvida por causa da vacina. Pô, havia uma pandemia, as pessoas estavam morrendo. Isso é um fato objetivo. As pessoas estavam morrendo, tem estatísticas, tem depoimentos de primeira pessoa, que são famílias, dizendo, fulano de tal, morreu aqui por causa do Covid. E daí, veja só, criou-se a vacina e daí esses episódios começaram a escassear e as pessoas começaram a morrer menos. Logo, qual é a implicação causal? Vacina, menos morte. Vacina, eficácia para o Covid. Sim. Acabou o assunto. Sim. Não tem... E os caras estão há mais de um ano nessa pira, e assim, com essas teorias idiotas. Todo mundo que morreu e tem menos de 50 anos, morte súbita por causa da vacina. Eles não têm comprovação nenhuma da morte súbita. Mas eles ficam falando que é morte súbita. Então assim, toda vez que morreu um jovem, tomou o veneninho, né? Aí, assim, é muito fácil. Eles não precisam nunca de provas pra comprovar o que eles falam,
Então não tem prova nenhuma. Mas eles sempre têm provas, que eles mostram um vídeo de um cientista estranho, sem nenhuma credibilidade, que fez um vídeo com várias ilações esquisitas, tipo o argentino falando das urnas, e tá vendo aqui, abre o olho, você que não sabe o que tá rolando. E aí fica, então assim, o que rolou? Tá tendo uma discussão, e essa discussão é até interessante, porque o governo, ele quer financiar, quer vacinar obrigatoriamente crianças contra a Covid. E porque, de acordo com a ministra lá, teve 110 óbitos por conta de Covid com crianças, e isso justificaria uma campanha nacional para vacinar. E aí os bolsonaristas falaram, não precisa, não der, porque a mortalidade é muito baixa, isso não é necessário, tem uma campanha, e as vacinas precisam ser mais testadas, aí vem essas conversas de morte súbita. O lance há um discurso anti-vax muito poderoso, e há as implicações e todos os problemas decorrentes de uma crise em que uma vacina é desenvolvida muito rápido. Agora, a vacina cumpriu o papel dela, porque nós não falamos mais em Covid. Óbvio. O Brasil perdeu quase 700 mil pessoas no Covid, cara. E assim, você pega qualquer gráfico, tava porrando, de repente vê vacina, o negócio... É óbvio. Isso é uma coisa muito óbvia. Aí eles citam, assim, casos anedóticos, sem comprovação, de supostas mortes decorrentes da vacina, e ignoram as centenas de milhares que poderiam ter sobrevivido se caso a gente pegasse a vacina antes. Então, é um papo canalha. Só que aí também entra essas discussões também, porque ninguém liga. Na verdade é que assim, a população liga que o seu cara tá sendo canalha em cima disso. A galera quer ver o circo pegar fogo. Então, enfim, essa discussão meio que tá uma discussão meio inútil, né? Mas assim, foi mobilizada toda a tropa. Ontem teve Eduardo Bolsonaro, Nicolas, eles se juntaram todos. Foi o tema mais importante deles ontem. E isso dá o tom de quão idiota é a oposição. Porque a grande discussão tem envolvendo Flávio Dino, tem taxação, tem derrubadas de veto. E os caras estão na vacina. Os caras foram lá brigar na vacina. O Nicolas ficou pistolaço, porque ele foi lá e chegou atrasado e não conseguiu brigar com ela. Com a ministra. Ele não chegou a tempo pra brigar. Não ia dar pra gravar o vídeo. É isso. Assim, a grande mobilização, a oposição se uniu pra brigar lá sobre vacina. Eu acredito. E foi o motivo principal do Bolsonaro ter perdido a eleição, inclusive. Pandemia. Essas pessoas todas também, elas vivem num... Tem uma coisa epistemológica na direita global, que é o seguinte, eles estão tão... Ela é uma direita que se entende tão como outsider do sistema, que ela eu já falei isso, ela enxerga tudo que vem de fontes oficiais como uma mentira ou como uma conspiração. Então, chegou da Organização Mundial da Saúde, tem a ONU envolvida, tem uns bilionários filantropos, estilo Bill Gates, tem os democratas. Já era, isso é mentira, é invencionice, é conspiração, é o sistema tentando lhe enganar, porque o que o sistema quer é sempre lhe prejudicar e tal. Então, eles partem dessa tese epistemológica e daí eles vão deduzindo